Boa tarde, irmãos. Quero saudá-los com a graça e a paz do Senhor. O pastor Edson Gouveia pediu para que eu ministrasse o culto de estudo bíblico desta quarta-feira. Todos nós passamos por lutas e dificuldades, por aflições, vivemos um momento de tormenta, que é esse coronavírus, essa pandemia. E o que a palavra de Deus tem a nos ensinar em momentos de aflições, em momentos em que a tempestade vem em nossas vidas? Vamos abrir a palavra de Deus no livro de Mateus, capítulo 14, versículo 22. Diz o seguinte: Logo a seguir compeliu Jesus os discípulos a embarcar e passar adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. E despedido as multidões, subiu ao monte a fim de orar sozinho. Em caindo a tarde, lá estava ele só. Entretanto, o barco já estava longe, a muitos estádios da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Na quarta vigília da noite, foi Jesus ter com eles, andando por sobre o mar. E os discípulos, ao verem-no andando sobre as águas, ficaram aterrados e exclamaram: É um fantasma? E tomados de medo gritaram. Mas Jesus imediatamente lhes disse: Tende bom ânimo, sou eu. Não temais. Respondendo-lhe Pedro, disse: Se és tu, Senhor, manda eu ir ter contigo por sobre as águas. E ele disse: Vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas e foi ter com Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo. E começando a submergir, gritou: Salva-me, Senhor. E prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou-o e lhe disse: Homem de pequena fé, por que duvidaste? Subindo ambos para o barco, cessou o vento, e os que estavam no barco o adoraram, dizendo: Verdadeiramente és o Filho de Deus. Nós, como servos de Deus, às vezes perguntamos por que nós passamos por determinadas aflições. O que a Bíblia tem a nos dizer sobre isso? Vamos ver justamente algumas lições de Deus na aflição. A primeira lição é que, diante de uma situação em que Jesus nos dá uma ordem, nós devemos ser obedientes. E o texto fala no versículo 22 o seguinte: Logo a seguir compeliu Jesus os discípulos a embarcar e a passar diante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. No início do capítulo 14, nós observamos que Jesus recebeu a notícia de que João Batista havia morrido. Resolveu ir para um lugar deserto, de barco. E lá chegando, havia uma grande multidão. Jesus se compadeceu dessa multidão. Jesus curou essa multidão. No final da tarde, essa multidão, os discípulos pediram para que essa multidão fosse dispersa. E Jesus mandou eles darem mesmo de comer. E eles presenciaram o milagre da multiplicação dos pães, dos 5 pães e 2 peixinhos. E ao término desse episódio, então Jesus fala com eles: Ora, passem para o outro lado do lago. E eles entraram no mar da Galileia, que na realidade é um lago que tem 21 quilômetros de comprimento e 14 de largura. E eles iam remar esses 14 quilômetros de largura. O texto diz que Jesus teve que compelir os discípulos, porque era natural que depois daquele dia, depois daqueles milagres, eles quisessem ficar com Jesus. Mas Jesus tinha uma ordem para eles, passarem para o outro lado. E eles foram obedientes. A palavra de Deus no livro de Isaías, versículo 55, 9, diz o seguinte: Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim os meus caminhos são mais altos do que os vossos caminhos. E os meus pensamentos são mais altos do que os vossos pensamentos. Deus sabe o que é melhor para nós devemos ser obedientes. Os discípulos foram obedientes. Se eles não fossem obedientes, eles não teriam passado por essa experiência maravilhosa de ver Jesus andando por sobre as águas, para poder salvá-los da tormenta. A segunda lição, além de sermos obedientes ao Senhor em todas as circunstâncias, a segunda lição é que mesmo em obediência, nós passamos por aflições. Jesus fala em João 16:33 o seguinte: Estas coisas vos tenho dito, para que tenhais paz em mim. No mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo.
Então Jesus diz que nós passamos por aflições, e mesmo em obediência passamos por aflições, mas devemos ficar em paz, porque Jesus venceu e nós venceremos também. Jesus já venceu e nós venceremos também. As aflições, elas vêm para nos fortalecer, mas as aflições, elas são provisórias. E a presença de Deus e a providência de Deus é permanente em nossas vidas. Terceira lição. Na aflição, Jesus sempre vem ao nosso encontro. O pastor Hernandes Dias Lopes elenca 3 verdades nessa situação que eu achei muito interessante em dividir com os irmãos. A primeira, ele diz o seguinte: Jesus sempre vem. Jesus não nos desampara em momento nenhum de crise. Veja que os discípulos estavam à distância, já estava escuro, já era a 4ª vigília da noite, e o versículo 25 diz o seguinte: na 4ª vigília da noite, foi Jesus ter com eles andando por sobre as águas. Em Hebreus 13:5, a palavra diz: de maneira alguma te deixarei, nunca mais, jamais te abandonarei. Então, essa é uma verdade. Jesus não te deixa só. Você pode estar passando por uma luta interna, por uma luta externa, circunstâncias podem estar tentando te tragar, mas Jesus não te deixa só. Ele vem ao seu auxílio. Uma segunda verdade que o pastor Hernandes Dias Lopes levanta é que Jesus vem no tempo certo. Não no nosso tempo, não no tempo que nós queremos, mas no tempo que ele deve vir, que é o tempo certo. Vejam que os discípulos saíram no entardecer, no início da primeira vigília da noite, das 18 às 21, eram 4 vigílias, das 18 às 21 a primeira, de 21 à meia-noite a segunda, de meia-noite às 3 a terceira e de 3 às 6 a quarta. Ele só foi na 4ª vigília. Deus nunca atrasa. Deus sempre vai no momento certo. Veja que na 4ª vigília da noite, aqueles homens já tinham lutado, já tinham feito tudo o que poderia fazer. Eram pescadores experientes, mas eles não tinham condições de fazer frente àquela tempestade que eles estavam passando. E a terceira verdade é que Jesus vem de maneira inusitada. Talvez eles estivessem clamando por Jesus, esperando que Jesus viesse em um barco, mas Jesus veio andando por sobre as águas. O grande problema daqueles discípulos eram as ondas que eram muito grandes, era a tempestade, eles estavam para morrer afogados. E Jesus veio pisando sobre as águas. O que diz para nós que Jesus passa por cima daquilo que é a tempestade das nossas vidas, daquilo que é o problema em nossas vidas, está debaixo dos pés de Jesus. Saiba disso, esse problema que nós passamos agora está debaixo dos pés de Jesus. Então, na aflição, Jesus sempre vem. Essa é a nossa terceira lição. A 4ª lição. Jesus vem para acalmar a tempestade. No versículo 27, nós observamos o que Jesus fala. Mas Jesus imediatamente lhes disse: tem de bom ânimo, sou eu, não temais. Jesus quer acalmar o coração daqueles discípulos. É verdade que as circunstâncias e a tempestade era terrível, mas primeiro, aqueles homens precisavam acalmar a tempestade interior que estava dentro deles. Primeiro, Jesus quer acalmar a tempestade interior que está dentro de você, meu irmão. Deixa Jesus acalmar e ele fala para eles: tem de bom ânimo, tem de bom ânimo. Havia 2 tempestades acontecendo naquela situação. Havia uma tempestade física, mas havia uma tempestade interna que precisava ser acalmada. E Jesus então primeiro acalmou. Acalma, tem de bom ânimo. Como se acalmar se os trovões estão acontecendo, se o mar está revolto? E ele mostra por quê. Porque ele fala: sou eu. Quando você sabe que Jesus está contigo na tempestade, por maior que seja a tempestade, você tem certeza absoluta que você está seguro. A calma interior vem sobre você porque Jesus está com você. E foi de uma forma tal que Pedro, audacioso, pediu para falar com Jesus, né? Se és tu, Senhor, me dê uma ordem para que eu vá até o Senhor. E Jesus deu. O que nos faz acalmar é a consciência da presença de Jesus conosco. Na tempestade, na luta, na dificuldade, nós sabemos que Ele está conosco. 5ª lição. Na tempestade, olhe só para Jesus.
Então Pedro fala, Jesus, se é o Senhor, mande eu ir ter contigo. E Jesus fala, venha. E Pedro foi um homem de fé. É o único homem na face da terra que, junto com Jesus, andou sobre as águas. E Pedro, então, foi andando, mas num determinado momento, Pedro deixa de olhar para Jesus e olha para as ondas, olha para os seus problemas, olha para a sua tempestade, tem medo e começa a submergir. E a palavra de Deus diz que ele, começando a submergir, ele clama pelo Senhor. Muitas vezes nós fraquejamos, nós até começamos bem, mas fraquejamos, mas Deus nos socorre no momento que nós fraquejamos. E a palavra de Deus diz que Jesus pegou ele pelas mãos e não deixou ele submergir. Jesus jamais vai deixar você submergir. Ele vai nos encorajar a termos fé, a termos bom ânimo. Não olhe para as circunstâncias da sua vida, meu irmão, senão você submerge. Olhe para Jesus. Ele anda por sobre as ondas, ele tem todos os seus problemas e dificuldades debaixo dos seus pés. Sexta lição. Deus permite a tempestade para que você possa crescer, para que você possa ter uma experiência com Ele. Veja que no versículo 33 eles dizem: e os que estavam no barco adoraram, dizendo, verdadeiramente és o Filho de Deus. Nós conhecemos a história de Jó. Jó perdeu todos os seus bens, perdeu toda a sua família, perdeu a sua saúde, mas ele não perdeu a fé em Deus. E no capítulo 42, versículo 5, Jó fala, eu te conhecia só de falar, agora os meus olhos te veem. Quando nós passamos a ter experiências com o Senhor, na tempestade, nas aflições, nós passamos a ver o Senhor, a presença dEle, sentir a presença dEle e sentir o poder dEle nas nossas vidas. Quantos de nós já não passamos por isso? Estamos passando por um momento de dificuldade no país inteiro, no mundo inteiro. Mas nós podemos ver o agir de Deus nas nossas vidas. Você verá o agir de Deus na sua vida, meu irmão. Como Jó viu, você verá. Os discípulos ao final disseram, verdadeiramente és filho de Deus. Eles reconheceram. Olha que no livro de Tiago, capítulo 1, o apóstolo Tiago diz o seguinte, meus irmãos, versículo 2, capítulo 1, versículo 2, meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações, sabendo que as provações da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter a ação completa, para que sejais perfeitos, íntegros e nada deficientes. As tempestades e as aflições produzem perseverança. E nós temos a certeza que Deus está conosco. Se Ele não estiver no nosso barco, Ele vem ao nosso socorro e não te deixará só. Na tempestade, Jesus vai te encontrar. Ele vai ao seu encontro. Você tem que acreditar nisso. Você tem que viver essa fé em Jesus. E as tempestades, quer sejam internas, elas são acalmadas pela presença de Jesus nas nossas vidas. Que Deus esteja abençoando cada um de vocês, irmãos. Quero agora fazer uma oração com vocês. Senhor Deus, bendito seja o teu santo nome. Nós te pedimos que o Senhor venha acalmar, ó Pai, a tempestade interna que há no coração de cada um de nós. Mas nós também te pedimos que o Senhor acalme a tempestade externa, Pai. Que o Senhor faça, Senhor Deus, os ventos, ó Pai, dessa epidemia cessar. Que o Senhor faça, Senhor Deus, os ventos da má economia também cessar. Que o Senhor possa atingir, ó Pai, aquelas pessoas que necessitam do Senhor, aquelas pessoas que estão ouvindo essa mensagem. Ó Pai, confia no Senhor, traga, Pai, a calma e a paz necessária. Nós confiamos no Senhor, que o Senhor possa nos livrar do mal. Colocamos as nossas vidas nas Tuas mãos, em nome de Jesus. Que Deus abençoe os irmãos, com a graça e com a paz. Amém.